Olá, estamos aqui para esta aula na qual vamos discutir leitura compartilhada e letramento. Então, nós vamos aqui ampliar um pouco a questão da leitura compartilhada e do letramento, ok? Então, aqui nós vamos tratar especificamente de algumas questões que são importantes para que a gente compreenda um pouco melhor estes conceitos de leitura compartilhada e de letramento. Bom, o conceito de leitura compartilhada, ele está apresentado já dentro dos PCNs como uma estratégia didática para a formação de leitores. Vejam, o nosso país, ele é entendido como um país que possui poucos leitores. Nós temos um nível de leitores muito baixo. Então, desde que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os PCN, os Parâmetros Curriculares Nacionais, 96 e 98, respectivamente, foram lançados, existe uma preocupação muito grande em ampliar o número de leitores do nosso país e, neste sentido, a leitura compartilhada se torna uma estratégia importante e interessante no processo de formação desses leitores. E para a formação desses leitores, o professor se torna, no processo de aquisição das linguagens, o professor se torna um elemento fundamental, como a gente pode observar nos vídeos. E por que o professor se torna um elemento fundamental? Porque é ele quem realiza, junto com o aluno, esse processo de formação de leitores. E a leitura compartilhada é uma estratégia didática que o professor pode lançar mão para conseguir alcançar esse objetivo. E na leitura compartilhada, o professor lê junto com a turma, ele lê junto com os alunos os textos que ele indica para a leitura e que, obviamente, como a gente já disse também anteriormente, devem, de preferência, ser textos com os quais o professor também tenha familiaridade, textos com os quais o professor tenha intimidade, textos dos quais o professor goste, né? Para que ele, quando faça a leitura junto com a turma, transmita certo entusiasmo na leitura do texto, porque esse entusiasmo na leitura do texto, ele aparenta para o aluno uma certa alegria no ato em si da leitura, né? Ele demonstra um certo prazer no ato da leitura. Isso empolga o aluno, isso faz com que o aluno tenha vontade também de realizar a leitura. Então, a leitura compartilhada é uma estratégia bastante interessante. E indica-se que nesta estratégia didática, quando o professor faz a leitura juntamente com os alunos, ele faça essa leitura de uma forma viva e de modo que ele consiga ir levantando pistas que ele identifica dentro do texto que são importantes para o entendimento, a compreensão e a interpretação do aluno sobre aquele texto. Então, levantar as pistas amplia o entendimento, a compreensão e a interpretação do aluno sobre o texto. O que significa levantar estas pistas? Significa indagar, fazer perguntas ao aluno durante o processo de leitura, não só se ele compreendeu o que está nas linhas, se ele compreendeu as palavras, se ele compreendeu o significado dos vocabulários que estão presentes no texto, mas também se ele compreendeu o que aquilo quer dizer, o que aquilo que está escrito no texto quer dizer, né? Então, buscar pistas que indiquem para o aluno que existe um caminho de entendimento, compreensão e interpretação é um papel importante do professor ao utilizar essa estratégia didática de formação de leitores. E isso, como eu disse anteriormente, é uma sugestão de aplicação que está presente nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
quando nós entendemos a leitura desta forma, nós entendemos que leitura é um processo ativo, né? E que o papel do professor neste processo ativo é o de mediador. Então, leitura ativa e mediação são dois aspectos importantes no entendimento da leitura compartilhada. Porque ao levantar pistas com os alunos, o professor ele, ele realiza uma intermediação, ele realiza a interação ou a mediação, como tecnicamente nós dizemos, dentro da nossa área, a mediação, ele realiza o processo de mediação entre o texto que está ali, posto para a leitura, e o processo de entendimento do aluno, ou a capacidade, a competência de entendimento do texto do aluno. E este entendimento ele deve se dar nos três níveis que são conhecidos dentro da nossa área, que são propostos por Eni Orlandi, né? O inteligível, o compreensível e o interpretável. Então, quando eu faço a leitura compartilhada com o meu aluno, eu preciso ir fazendo perguntas, identificando pistas com alguma estratégia didática, de modo que ele consiga realizar o entendimento das linhas, daquilo que está escrito, compreender o vocabulário, compreender as palavras que estão sendo usadas, compreender o que elas significam juntas, né? E aí estamos no nível das linhas, ou seja, daquilo que é inteligível, segundo Eni Orlandi, o entendimento das entrelinhas, ou seja, daquilo que não está dito explicitamente no texto, mas que o texto quer dizer e que nós entendemos como sendo compreensível, é a capacidade de compreender o texto, é a capacidade de enxergar aquilo que não está escrito, aquilo que não está expressamente dito, mas que quer ser dito, aquilo que está nas entrelinhas dos discursos. E este entendimento também deve levar a um processo de um outro entendimento, que é o entendimento dos contextos a que os textos e os discursos, de modo geral, estão vinculados. E a isso a Eni Orlandi vai chamar de interpretável. Então temos aí o inteligível, o compreensível e o interpretável como caminhos para que nós possamos, no processo de mediação enquanto professores, na realização da estratégia da leitura compartilhada como uma leitura ativa, colaborar como mediadores no processo de entendimento do aluno, no processo de desenvolvimento da leitura do aluno. Este processo é identificado por Eni Orlandi como percurso gerativo de sentidos, né? A ideia do percurso gerativo de sentidos está presente nos PCNs, ela está presente dentro de todo o processo estratégico de produção de material para leitura dentro da área de língua portuguesa, né? E se entende que a leitura como percurso que produz sentidos, como um caminho que gera sentidos e significações, que produz entendimentos, que produz inteligibilidade, compreensibilidade, interpretabilidade, que isso é desenvolvido passo a passo, né? E isso ajuda o aluno a ir compondo suas próprias estratégias de entendimento, compreensão e interpretação de textos. Veja, o objetivo é sempre encaminhar o aluno para a sua autonomia, para que ele consiga realizar essas coisas por si mesmo, né? Então, o objetivo, o processo de mediação, o processo de execução do trabalho, seja essa mediação feita da forma que for, ela deve ter sempre como objetivo a autonomia do aluno para que ele, como dizem os PCNs, aprenda a aprender, desenvolva estratégias para que ele aprenda sozinho, para que ele seja, como se diz por aí, um autodidata. Então, ele aprende a aprender,
Ele desenvolve suas próprias estratégias de entendimento, compreensão e interpretação dos textos. Por quê? Porque quando ele estiver sozinho, ele tem que ser capaz de realizar a leitura e a escrita desta forma autônoma, independente, ok? Então, o percurso é conduzir o aluno das linhas do texto, daquilo que está escrito, para as entrelinhas e para além das linhas. Conduzir o aluno no inteligível, compreensível e interpretável. Que o aluno identifique que um texto, ele não é só aquilo que está escrito, mas ele também é aquilo que quer ser dito e também é a relação do texto com o meio social no qual ele está inserido, seja o meio social no qual ele foi produzido, seja no meio social em que ele está sendo inserido para a leitura. Né? Esse é um aspecto importante. E dessa forma, o que a gente faz é transformar a leitura num exercício que realiza viagens. Né? A leitura, ela possibilita que o aluno conheça outros universos, outros mundos, outras realidades. Exercitar a leitura neste formato, exercitar a leitura compartilhada, é compartilhar viagens para outras realidades junto com o aluno. E estas viagens, elas permitem que ele compreenda melhor o seu próprio mundo, que ele consiga fazer uma reflexão da sua própria existência. É por isso que a questão da autonomia é muito importante. Dar processos, criar processos, utilizar as chamadas, hoje é muito comum, eu mesmo as utilizo, as chamadas metodologias ativas de aprendizagem que exercitam o processo de autonomia, de independência do aluno, que coloca a aprendizagem no centro das questões relacionadas ao universo de cada aluno, para que ele se desenvolva e, claro, dar caminhos para que ele consiga solucionar os problemas que ele encontra durante este processo, esta viagem permite que ele compreenda também melhor o próprio mundo. Esse exercício faz com que ele compreenda melhor a sua própria existência, compreenda a sua condição de ser. E aí, nesse sentido, a gente costuma dizer que compartilhar é estar aberto ao diferente. Quando eu compartilho o meu mundo com uma outra pessoa, quando eu compartilho o meu mundo com alguém, eu tenho que estar aberto para descobrir também o mundo do outro. Né? E estar em processo de aprendizagem é um pouco se colocar disponível para conhecer o mundo do outro. E no papel de mediador do professor, o professor deve ir conduzindo o aluno a compreender esses outros contextos, esses outros mundos, e ao mesmo tempo compreender as diferenças e as dificuldades que o aluno vai ter de ingressar no seu mundo e tentar ir criando alternativas, pontes, para ir aproximando e permitindo que o aluno também se permita conhecer o novo. Correto? Então, o processo de mediação, ele exige que você esteja aberto para o outro, de modo que você consiga se abrir para o outro também e permitir que ele vá percebendo que você não é ele, que você é outro, que você está trazendo outras alternativas, outras possibilidades e que essas outras alternativas e outras possibilidades podem servir para ele em algum momento. Né? O outro, ele é sempre um novo universo. E o processo de leitura compartilhada permite que a gente faça esse exercício, que a gente se abra para o outro e que o outro consiga se abrir para nós. E esse processo, ele não é um processo simples, nem é um processo fácil, ele é um processo difícil. E ele é um processo com muitos entraves, com muitas dificuldades. Por isso, utilizar metodologias ativas não é uma tarefa fácil. É muito mais fácil quando eu tenho um conteúdo qualquer, chego lá, coloco na lousa, coloco o conteúdo, digo o que é aquele conteúdo, explico, entendi, ensinei, pronto, fiz minha parte, está ensinado. O resto é com o aluno. Criar mecanismos para desenvolver a aprendizagem conforme a nova lei de diretrizes e bases, nova
porque é o modo como ela é chamada, porque a lei é de 1996, né? Criar alternativas para a aprendizagem e procedimentos de desenvolvimento autônomo das suas competências, da sua capacidade de desempenhar determinadas ações, é fundamental. E este é um processo difícil, este não é um processo simples, não é um processo fácil, né? Algumas universidades hoje no Brasil, no mundo já existem há muito tempo, que trabalham com uma metodologia ativa chamada PBL, Problem Based on Learning, aprendizagem baseada em problemas, Problem Based Learning. E a PBL, ela é um processo que começa com indagações e o aluno ele começa trabalhando sozinho, completamente só, ou em grupos, né? Ele vai formando os grupos na medida da necessidade e conforme determinadas dúvidas vão aparecendo, ele então busca auxílio do professor. Ele vai até o professor. Este é um método muito complexo e muito difícil de ser aplicado. Há algumas universidades no Brasil hoje que aplicam a PBL, mas da PBL derivaram outras metodologias que mesclam um pouco e que são um pouco mais abertas ou que permitem certas aberturas durante o processo, né? Que é a metodologia com base em competências, por exemplo, e que permite um diálogo maior com o aluno e que permite que o processo seja um pouco mais intercalado, de modo que você vá garantindo que o aluno vá alcançando as suas competências de forma autônoma, de forma independente. Mas isso se torna muito difícil na medida em que o outro precisa compreender você como um universo aberto e que está ali apresentando um novo mundo para ele. Assim como também é muito difícil porque você precisa olhar para o outro, entender o outro como um universo e identificar que este universo ele também tem suas próprias portas, também tem suas próprias entradas e saídas, e você precisa ir acessando isso muito lentamente. Então, este não é um processo muito fácil. Ele é um processo que funciona muito bem. É, não tem sido talvez uma boa experiência remota, como eu já havia conversado com vocês anteriormente. De modo remoto, ainda é preciso se refletir muito sobre este processo, e daí é preciso ter um nível de abertura ainda muito maior para ir modificando as estratégias na medida em que elas vão acontecendo. As metodologias ativas, hoje, elas estão preparadas para funcionar muito bem no ensino presencial. Vale a pena conhecer as metodologias ativas, vale a pena conhecer suas estratégias, vale a pena ir aprendendo e inserindo essas estratégias. Compartilhar é estar aberto ao diferente também em outro sentido, no sentido de que quando você se mostra para o outro, você está apresentando a ele possibilidades diferentes daquelas que ele já conhece, né? E apresentar estas possibilidades diferentes é que torna possível que ele faça a reflexão da própria existência, do próprio mundo, do próprio entorno, do próprio contexto. Quando eu era criança, eu vou contar aqui uma história do tipo, né? Quando eu era criança lá em Barbacena, senta que lá vem história. Quando eu era criança, a obra do Monteiro Lobato exercia um verdadeiro fascínio sobre as crianças de modo geral na escola. Por quê? Porque o Monteiro Lobato ele não contava suas próprias histórias, mas ele, dentro das suas histórias, contava outras histórias fascinantes sobre as tragédias gregas, sobre os mitos gregos, sobre passagens históricas. Ele trazia personalidades e personagens históricas. Ele trazia, não, ele traz, isso ainda está presente nas suas obras. E esse processo de mediação que ele realizava através da própria obra era fascinante. E tanto fazia sucesso com as crianças na escola que a televisão decidiu criar uma série naquele momento chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que também se contava essa história. Depois houve outras versões do Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim. Mas o que encantava e encanta na obra do Monteiro Lobato são essas possibilidades diferentes que ele abre para a gente pensar o mundo de outra forma, para a gente pensar o mundo de outras maneiras.
principalmente quando ele recorria à cultura clássica grega. Né? Não que a cultura clássica grega tenha maior valor do que a cultura brasileira, ou do que a cultura africana, ou do que a cultura oriental. As culturas, de modo geral, elas são fascinantes. Elas trazem histórias, mitos, lendas fantásticas e devem ser utilizadas e podem ser aproveitadas. E hoje, com a abertura que a gente tem dos PCNs, a gente pode trazer a história desses povos que ficam mais ocultas, porque como a nossa sociedade ocidental ela se formou a partir da cultura grega, as nossas referências, inclusive de democracia, de ideia de democracia e de república, derivam dessa sociedade grega chamada clássica, porque é um período que foi nomeado pelos historiadores de período clássico, porque é o apogeu da cultura grega. Depois a cultura grega entra em declínio, enfim, os romanos conseguem invadir a Grécia, e a Grécia passa a ser anexada ao Império Romano, e há um declínio absoluto da cultura grega. Então, este momento, esse grande apogeu da cultura helênica, da cultura grega, é chamada de período clássico. E embora o Monteiro Lobato ele vá a períodos anteriores ao período clássico, né? Ele vai naquele momento que o Nietzsche chama de história naif da cultura grega, né? É uma história ingênua, é uma história pura, é uma história que ainda não está contaminada pelo poder público, pela República Platônica, pela divisão do Estado, pela construção do Estado grego, enfim, há uma série de questões aí colocadas. Mas o que importa aqui não são essas séries de questões, mas é o fato de que o Monteiro Lobato, na sua obra, ele abre possibilidades para que o leitor faça reflexões sobre a sua própria vida, ele faça essa mediação. Então, o Monteiro Lobato é um bom exemplo de bom mediador para que nós, professores, possamos exercitar um pouco e alcançar ou conquistar algum tipo de estratégia que funcione bem para abrir as portas e as possibilidades do diferente para o nosso aluno quando realizamos leituras. Né? Parafraseando Paulo Freire, quando nós realizamos a leitura desta forma, primeiro eu aprendo a ler o texto, aquele que está escrito nas suas entrelinhas e no seu para além das linhas. E a partir daí eu começo a ler o meu entorno, o meu contexto, a minha realidade, o meu mundo. E por fim, eu consigo então alcançar a leitura do mundo, eu consigo fazer a leitura do mundo, eu consigo olhar o mundo e me enxergar dentro do mundo, fazendo parte deste mundo. Daí porque ao ler o mundo eu participo do mundo ativamente. Ler e escrever é fundamental porque ele permite que a gente participe ativamente do mundo. Este foi o sonho de muitos, mas especialmente do Monteiro Lobato, como eu citei agora há pouco. Bom, dentro dessa discussão de leitura compartilhada, nós temos a questão do letramento. E a questão do letramento é importante porque para ler e escrever eu preciso estar alfabetizado, mas mais do que isso eu preciso estar letrado. Quando eu entendo que alfabetizar é o processo de aquisição da língua e da linguagem verbal, né? Da língua, no caso da nossa língua portuguesa, ou de uma língua qualquer em que eu vá aprender a ler e escrever e dominar esta língua, e da linguagem, que é a língua em ação, é a língua em pensamento, é a língua em movimento. A linguagem é a língua posta em movimento de comunicação, de interação, né, de participação. Quando eu escrevo um texto, eu estou usando a língua dentro de um processo de produção de linguagem. Linguagem verbal escrita, linguagem verbal oral, ou linguagem magética, ou linguagem sonora, enfim. O processo de alfabetização, ele é um processo de aquisição da língua e da linguagem. No caso específico da nossa disciplina de língua portuguesa, da língua e da linguagem verbal. E se entende que letramento é o processo de aquisição da competência discursiva, ou seja, é o meio pelo qual eu consigo me inserir no mundo, atuar no mundo, usar a leitura e a escrita de forma ativa no mundo,
participando do mundo, atuando no mundo. Inclusive, me permite que eu possa realizar algumas transformações no mundo. Se não no mundo como um todo, ao menos no mundo do meu entorno, o que já não é uma tarefa muito fácil. Mas participar ativamente do mundo exige que este processo de alfabetização e letramento aconteça, né? Quando eu penso alfabetização no sentido pleno, eu penso que a alfabetização inclui o letramento. Eu penso que alfabetizar alguém sem letrá-lo é a mesma coisa que não alfabetizar. É a mesma coisa que eu criar analfabetos funcionais, né? A Magda Soares divide alfabetização e letramento por uma questão didática e para que a gente possa discutir melhor estratégias de letramento, porque a questão do aprender a ler e escrever, ele esteve muito concentrado no processo de alfabetização, seja num primeiro momento, quando se fazia um processo de aquisição da língua e da linguagem de forma mais mecânica, digamos assim, quando você ensina com as cartilhas, quando você ensina a juntar sílabas, que é o processo antigo, ou também quando a Emília Ferreira e a Teberoski lançam um novo olhar sobre a questão da alfabetização a partir da obra do Jean Piaget, com a psicogênese da alfabetização, a psicogênese do conhecimento. Enfim, a Emília Ferreira, ela transforma a obra do Jean Piaget, que não era um método de ensino e aprendizagem. A Emília Ferreira e a Teberoski, elas transformam essa teoria piagetiana num método de alfabetização, né? E já ali a alfabetização para elas é já um processo de letramento, não é simples aquisição do alfabeto. Quando Vygotsky fala do processo de alfabetização, de aquisição de língua e linguagem, ele também está falando dessa inserção social, ele também está falando de letramento. No entanto, nós da área, num dado momento histórico, sentimos a necessidade de nomear esta categoria letramento e conceituar esta categoria letramento para que nós pudéssemos compreender melhor a extensão do processo de alfabetização. Que alfabetizar não é simplesmente dar condição de aquisição da língua e da linguagem. Ler e escrever não serve de nada se eu não conseguir utilizar isso como competência, como capacidade de agir no mundo, como capacidade de atuar com autonomia no mundo, de pensar por mim mesmo, de pensar de forma que eu consiga interferir na minha realidade, produzir modificação na minha realidade, sempre tendo o bem comum como referência, sempre tendo o processo de interação intersubjetivo como eixo de que ele deve ser um benefício para todos e não apenas para alguns, né? Então, num dado momento, nós precisamos, na nossa área, identificar esse conceito de letramento e promover uma alfabetização que seja capaz também de letrar o indivíduo, de letrar o aluno, de letrar as pessoas. Então, o letramento é um processo, enquanto a alfabetização é um processo de aquisição da língua e da linguagem verbal, o letramento é um processo de aquisição da competência discursiva, ou seja, a competência de colocar em prática a língua e a linguagem, as capacidades e as habilidades com a língua e com a linguagem, as capacidades e habilidades de leitura e escrita em ação social, em ação no meio social, né? Interferindo no mundo, ok? Então, quando eu me alfabetizo e estou letrado, eu sou capaz de atuar no mundo. E daí a gente diz que a leitura compartilhada, ela é uma estratégia que permite alfabetizar letrando. Olha que bacana. A leitura compartilhada, ela permite que eu consiga alfabetizar letrando. Ou seja, ela consegue realizar uma façanha na qual o processo de ensino-aprendizagem em que eu estou alfabetizando, ou seja, em que eu estou permitindo que o aluno se aproprie da tecnologia verbal, oral e escrita, porque a língua e a linguagem, enquanto processo de alfabetização,
verbal, oral, escrito é uma tecnologia, ao mesmo tempo que eu permito que o aluno se aproprie dessa tecnologia, eu também colaboro para que ele aprenda a colocar essa tecnologia em prática socialmente, atuando com a leitura e com a escrita dentro da sociedade. Então, a leitura compartilhada, ela colabora nesse processo de alfabetizar letrando. Isso é uma das coisas importantes para a gente entender. É importante entender que, seja em qual momento eu for atuar dentro da formação de alfabetização e letramento do aluno, buscar estratégias que permitam que eu alfabetize letrando, ou seja, que eu garanta que o aluno vá se apropriar da tecnologia verbal, oral e escrita, e ao mesmo tempo conseguir praticar essa leitura e escrita, essas competências, essas capacidades, atuando socialmente, isso é bastante importante. Okay? Sobretudo na formação do ensino básico, nos anos iniciais, seja no ensino fundamental 1, seja no ensino fundamental 2, porque a nossa realidade diz que nós temos vivido momentos em que o processo de alfabetização ele não está concluído no Fundamental 1. Ao contrário, muitos e muitos alunos chegam no Fundamental 2 ainda inaptos no processo de alfabetização e de letramento. Ok? Então, alfabetizar letrando é uma estratégia interessante e importante que a leitura compartilhada permite. Ok? Bom, era esse o recado que nós tínhamos para a aula de hoje. Então, estamos encerrando esta etapa aqui. Como vocês já sabem, qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp, ok? Uma boa aula para todos e uma boa semana. Tchau.